Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre headers e construtores, tá? Ambos têm a ver com uma estruturação. O headers é uma forma de a gente estruturar o nosso programa, tá? De uma outra forma. Na verdade eu divido, né, o protótipo da implementação. Simplesmente isso, basicamente isso, né? E o construtor é um método especial que a gente tem quando a gente cria uma classe. Esse a gente vai falar já já. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Tá? Vamos lá para o slide, né? Então, primeiro, headers. Tá? Então, basicamente, a ideia do headers, como eu disse, é você separar, tá? Separar a definição dos protótipos, né? Separar a definição do protótipo da sua implementação. Então, que nem nos exercícios anteriores, a gente estava lá abrindo a classe, a gente ainda declarava os protótipos, fechava a criação da classe e na sequência, né, a gente já começava a declarar a implementação de cada classe, né, de cada método, melhor dizendo, tá? Qual que é a vantagem, então, da gente fazer essa separação? Primeiro, quando a gente tem um código-fonte muito grande, né, você consegue deixar ele um pouco mais estruturado, tá? Consegue deixar um pouco mais estruturado. E também permite um pouco de reusabilidade de código. Então, basicamente, o que acontece nessa criação? Tá? Então, este cara seria um arquivo de header, que a gente vai usar a estrutura .h. A gente já vai fazer esse carinha aqui. A gente cria uma estruturação .h. Tá? E a implementação cada método, tá? Então, esse ficaria num arquivo .h. Então, é aquela abertura, ó, os includes que a gente está utilizando, né? O nome da classe, a declaração dos nossos atributos, tá? E a declaração dos protótipos, né? A declaração dos protótipos, né? Os types que a gente está usando. E depois vem o arquivo CPP, que é o arquivo onde a gente vai ter, na prática, né, a criação do nosso código. Então, a gente até manda lá um include.h. Tá? Include conta.h, que é a declaração daquele cara. Já vamos fazer esse projetinho aí. Aqui seria a continuação, esse carinha aqui a gente faz. E aí a gente cria aqui o método man. Então, vamos primeiro fazer esse cara aqui. Aqui está colocando uns erros para a gente poder ver, entender algumas coisas. Então, vamos pegar aqui no nosso dev, tá? E agora, como a gente vai ter mais de um arquivo, pessoal, eu não posso pura e simplesmente aqui ir criando arquivos, então eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Um projeto de console. Eu vou chamar esse projeto aqui de contas header, tá? Contas header com cabeçalho, um projeto C++, tá? Então eu criei um projeto, tá? Então só para a gente ver ali novamente, file novo projeto. Por que eu estou criando o projeto então agora? Porque contas header. Porque onde eu vou salvar, eu estava salvando aqui em POO. Eu criar uma pastinha aqui só para não ficar separado. Contas header. Só para poder ficar separado dos meus outros exercícios que a gente estava fazendo. Então eu vou criar um projeto, tá? Eu chamei de contas header. E .dev, né, é o sufixo que ele coloca aqui para nós, né, de um projeto. Então, salvar. Então, ele abriu aqui um projetinho agora para nós. Ó, ele já traz um man ali, ó, por padrão, né? Tá? Então, no projetinho, a gente vai começar a criar esses nossos novos elementos. Então, o primeiro cara que eu quero criar é o meu header. Na verdade, não é o que eu quero. Tem que ser o header, tem que ser o cabeçalho. Então, file, new, aqui sim eu posso dar um novo arquivo fonte, tá? Um novo arquivo fonte. Quero adicionar no projeto atual? Sim, tá? Deixa eu já salvá-lo aqui, ele já saber o nome. Opa, perdão, eu peguei no outro cara aqui. Eu vou salvar este cara aqui, eu vou salvar ele como conta.h de header, tá? Conta.h. E aqui então eu vou criar meu protótipo, vou criar o meu include, tá? IOString, usar o using, namespace standard, tá?
E vou criar minha classe. Class conta. Class conta. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui? É só a definição da classe, tá? Sem a sua implementação. Se a gente comparar lá grotescamente, né, seria aquela UML que a gente desenha, tá? Que a gente já fez anteriormente ali, vocês fizeram em outros seriados aí, né? Em outros seriados, em outras temporadas, né? Então, basicamente, como se fosse meu UML, né? Int, o número da conta, tá? Vamos supor que eu quero o número. Eu vou mandar já uma string aqui agora, não vou mandar mais char não. O nome, tá? E um float para o saldo. Vamos lá que é uma conta simples. Só com isso, só para a gente poder entender. Public. Agora eu vou criar a definição dos meus métodos. Um void inicializa. Muito bem. Um string n. Um float s. Para inicializar o meu nome e o meu saldo. Tá? Um deposita. Eu preciso também da conta, né? Um int c para conta aqui. Um deposita, que eu vou receber um valor aqui para depositar. Depositar é bom, se alguém quiser depositar na conta não tem problema. Consulta, para consultar o nosso saldo. E um int saque aqui, que eu vou passar um float valor, para poder efetuar meu saque. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso protótipo. Tá? Esse é o nosso header. Mais nada aqui dentro. Tá? Não vou colocar mais nada. Por quê? Eu só crio a estrutura. Então, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar agora um arquivo CPP, onde a gente vai implementar esses nossos métodos. Então, vamos lá. File new, arquivo fonte. Quer adicionar? Sim, yes, né? Esse cara vai ser o meu contas.cpp. Agora tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Tá? É conta, inclusive, eu estava escrevendo errado aqui. É conta.cpp, conta.h, conta.cpp. Né? Só muda o sufixo aí. Tá? Então, o que eu começo fazendo aqui no meu conta.cpp? Eu vou dar um include aqui, ó, em quem? No meu header. Eu saber o que vai existir, conta.h, tá? Conta.h. E depois, Alexandre, você precisa dar um include no IOStream, no IO? Não, tá? No IO, no namespace, né? No using namespace, não. Por quê? Tudo que está aqui, ó, eu já estou dando um include, ó. Então, tudo isso está sendo dado um include já aqui dentro. Tá? Então, eu não tenho necessidade. Void conta, tá? Void conta, inicializa, então um int c, um string n e um float s, né? Para receber os nossos 3 valores ali, tá? Então o nosso conta vai receber o c. E esse cara aqui, pessoal, ele está fazendo a vez, não exatamente, do construtor. Já a gente vai falar sobre o construtor na sequência aí. Não é exatamente o construtor, mas ele faz a vez aí. Tá? Nome e saldo recebendo o S. Aí você pode fazer umas frescuras também, se o saldo for menor. Eu não estou usando getter aqui, tá, etc. Só para a gente poder ficar mais fácil aqui, tá? Vou dar uma mensaginha. Erro na criação da conta. Erro na criação da conta. Muito bem. Então esse é o nosso inicializa. A gente tem o deposita, um void. Conta. Opa, conta. Deposita. Ó, ele já está reconhecendo, tá vendo? Ó, ele já reconheceu lá a chamada. Olha que legal. Ele já reconheceu a chamada. Float valor, né? E o que a gente faz com o saldo? Saldo mais igual a valor. Isso é a mesma coisa que se eu escrevesse, né? Atribuição com adição, né? É a mesma coisa que se eu escrevesse saldo é igual a saldo mais valor, né? Assim fica mais bonito, né? Dá mais belezura na nossa escrita, né?
void conta, o outro é o consulta, olha, ele já reconhece, tá? Então a gente só vai mostrar aqui se é out, sei lá, cliente concatenado com nome, concatenado com NDL, se out, saldo, concatenado com o saldo. Faltou colocar ali colocar primeiro, né, o número da conta, né? Pulei o número da conta. O número da conta concatenado com conta. Opa! Concatenado com endline. Certo, muito bem, né? E agora o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uns enters aqui para eu subir as minhas linhas aqui, controlar. E agora então, o que a gente vai fazer? Agora só falta o de saque, né? Int conta saque. Saque que eu chamei? Saque. É minúsculo. Saque. Opa, saque. Tá? E esse cara também, olha lá, recebe um float de valor, tá? Infelizmente, eu acho um absurdo isso, a gente só pode sacar o que tem na conta, né? Então fazemos um teste. Se o saldo for menor que o valor que eu quero sacar, né? Absurdo isso, ridículo, né? Eu dou um return 0, retornar um false, né? Se não, else, tá? Aqui eu não preciso de chave não, uma única linha. Aqui sim eu preciso de chave. Saldo menos igual a valor, tá? É a mesma coisa que saldo é igual a saldo menos valor, né? E dou um return 1, que é a mesma coisa que se eu estivesse dando um return para true, né? 0, 1. Muito bem, um jeito bem simples a gente já fez aqui. Vamos lá no main agora, vamos criar esse cara aí. IOStream, tá? E agora, como é um projeto, tá separado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que a gente vai usar o conta.h, tá? Então a gente vai usar o nosso conta.h. Ele tem uma sujeira danada aqui, né? Basiquinho aqui. Man, tá? Então o que eu vou fazer? Conta, vou criar um objeto, minha conta, minha conta, né? Então criando um objeto da minha conta, tá? Aí vou tentar fazer algumas coisas, pessoal, ó. Por exemplo, o que acontece? Eu não consigo acessar diretamente um atributo. Vamos aproveitar para ver isso. Agora que está separado. Eu não consigo, por exemplo, acessar o saldo aqui, ó. Então, se eu tentar falar que a minha conta aqui, ó, minha conta, o nome, né? Minha conta, ficou grande, né? Para escrever pequeno. Se eu tentar colocar aqui que o meu saldo é igual a 1,99, tá? O que vai acontecer aqui? Isso daqui vai me resultar um erro. Tá? Acho que eu não consigo compilar, ó. Quer ver? Vamos ver ali. Eu salvar o man, tá? Ó, ele já deu até erro, ó. Ele deu erro, tá vendo? Ele veio aqui na minha classe falando que o meu saldo ele é privado, tá? Ele é privado. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Sobre public e private, mas um pouquinho vocês conhecem o contexto aí, né? Então significa o quê? Que eu estou tentando acessar diretamente, eu não posso, tá? Então essa linha aqui desse jeito ela é impossível. Vou deixar comentado aqui só para a gente lembrar. Bom, eu vou começar assim, minha conta, ponto, opa, meu Deus, ponto, inicializa, aí eu vou passar aqui o número da conta, né, sei lá, conta número 1, sei lá, JCLV, né, e sei lá, conta inicial do cara lá, 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dar um estouro ali. 15 mil, vai, 15 mil.
né? O que acontece aqui agora? Se eu mandar começar a testar, minha conta... Deixa eu fazer alguns testes ali para ver o que vai acontecer. Minha conta, ponto, consulta, tá? Se eu fizer minha conta, ponto, deposita. Aqui não pegou. Deposita, vou depositar aqui 100 mil, né? JCLV ganha muito, tá? Se eu repetir aqui a consulta aqui, vamos ver o que vai dar. Depois eu vou sacar minha conta, ponto, saque. Se eu tentar sacar aqui, sei lá, 5 mil, 1, 2, 3, ele vai deixar, tá? E aí eu vou consultar aqui de novo, só para a gente ver o que vai acontecer. E não erramos nada, erramos ali. Vários erros. A conta recebe C, C. Número. Eu chamei de número aqui. Vou mudar aqui para conta. Chamei número aqui. Pode dar problemas. Pode dar problemas. Conta ali. Verdade. A gente pode ter problemas. Número aqui, tá? Então aqui vai ser número. Onde mais? Aqui vai ser número. Acho que só. Muito bem. Vamos ver o que a gente tem mais de problemas aqui. E o saldo... Valor. O saldo for menor que valor. Conta fosse valor. Aqui. Valor com letra minúscula. Valor com letra minúscula aqui, ó. Pronto. E aqui também. Valor com letra minúscula. Muito bem. Vamos ver agora. Muito bem, olha lá. Conta número 1, JCLV, saldo 15 mil inicial. Aí mandei consultar de novo, conta 1, JCLV tem 115 mil. Né? Conta número 1, JCLV tem 110 mil. Né? Se a gente tentasse tirar um valor maior ali, né? A gente sabe que ia dar certo, tá? A gente sabe que isso daqui ia dar certo. Se eu tentar tirar 500 mil, quando tinha lá inicial ali vai dar 115. Se eu tentar tirar 120 mil aqui, 120 mil, né? Ele vai falar que o saldo é insuficiente, né? Não vai sacar. Aqui a gente não está testando, né? Mas a gente vai ver que o saldo não vai executar nada, ó. Vai continuar os 115 mil. Porque aqui vai retornar um falso. Não rodou? Olha lá. Por que manteve 115 mil? Porque, na verdade, o que aconteceu? O saldo era menor, ele retornou zero e não fez essa subtração, né? Essa subtração. Tá? Muito bem. Então, aqui é uma forma de a gente estruturar. Então, né? Se vocês pararem para pensar, a programação seria exatamente a mesma se eu estivesse estudando só o CPP, né? Mas é uma forma de eu estruturar o meu programa e depois dá também para eu reusar o código de uma forma mais simples, dando includes aí. Eu posso pegar um método que existe num determinado CPP e estar importando para outra classe aí, tá? Para uma reusabilidade de código. Mas para frente a gente vai ter uma coisa assim. Tá? Muito bem, então esse é um primeiro exemplo aqui nosso. Tá? Vamos voltar lá nas nossas ideias. E o nosso outro assunto ali é o construtor ou o constructor. Esse também é muito importante. Tá? O que o construtor é? O construtor é um método especial. É um método especial que a gente faz para a gente poder executar, ou melhor dizendo, inicializar as nossas instâncias. A gente cria ele para poder inicializar, tá? Inicializar uma instância de um objeto. Então vamos supor que a gente tem um objeto, uma classe na verdade. Quando a gente cria um objeto dela, é necessário, por exemplo, inicializar um valor, um contador que tem que começar do zero,
tá? Um valor inicial que precisa ser atribuído. Então, o ideal é que a gente crie um método construtor, como o nome sugere, né? Ele constrói o quê? Os valores, ou melhor, o estado inicial do nosso objeto. Lembra lá atrás, quando a gente falava lá, criamos um carro, né? Então eu teria o construtor. No construtor eu falaria qual que é o número de chassi, a cor dele, branco, por aí afora. Tá? Então, o construtor serve para dar o estado inicial, né, do nosso objeto. Ele serve para a gente definir um valor, inicializar variáveis, tá? Inicializar contas que sejam necessários, certo? Entre outros, aí, só pedir uma entrada de dados, poderia ser, né? O construtor, pessoal, ele é, como eu disse, ele é um método especial, tá? Então, o construtor ele tem algumas características. A gente viu que métodos, na verdade, né, dentro da nossa orientação aí, e isso é em qualquer linguagem, tá, pessoal? A gente está fazendo no C, mas no PHP que vocês também trabalham é a mesma coisa. No Java que vocês têm também é a mesma coisa. Se a gente estiver fazendo em Python também vai ser a mesma coisa. Se a gente estiver depois fazendo em Delphi também vai ser a mesma coisa. Não importa, em Unity vai ser a mesma coisa. Tá? Também, né? Não vai ser exatamente a mesma. Um método nada mais é do que uma função. E uma função, o que é a característica dela? Retornar um valor. E quando ela não retorna nada? Ela é void, Alexandre. Mas um construtor não é nem void. Tá? Ele não tem nenhum tipo de retorno. Nenhum tipo de retorno. Eu simplesmente declaro o nome dele. E qual que é o nome dele? Exatamente o mesmo nome da nossa classe. Eu criei uma classe conta. Como é que o construtor vai chamar? Conta. Eu escrevi conta com um C maiúsculo, como que o meu construtor tem que chamar? Conta com um C maiúsculo. Se eu coloco C minúsculo, não é o construtor, é um outro método. Isso também é universal. O construtor não pode ser chamado no código. Tá? Quando é que ele é executado, Alexandre? Ele é executado automaticamente. Tá? Ele é executado automaticamente quando eu crio ou instancio um objeto. Tá? Quando a gente instancia o objeto, ele é executado automaticamente. Tá? Então, eu não chamo ele igual um método que a gente chamou agora, inicializa, o depositar, consulta, eu não faço, não executo a chamada dele. Tá? E então, a ideia dele é fazer esta inicialização, como a gente já falou. Né? Tá? Então, como que é a declaração de um construtor? Tá? Ele vamos supor que eu tenho lá no meu header, tá? O meu conta aqui, como seria a reescrita dele? Class cc conta. Tá? Então eu teria lá um número, que se eu estou colocando o número? Public cc conta. Tá? Aqui a gente está colocando de duas formas, tá? De duas formas. Que tem com parâmetro ou sem parâmetro. Já vamos aproveitar e antecipar só um pouquinho a fala. Isso é uma sobrecarga, tá? O que é sobrecarga? Eu escrever o mesmo método duas vezes, mudando o que? A assinatura dele. O que é assinatura, Alexandre? É como eu escrevi ele aqui, ó. Então, o primeiro, o conta, a assinatura dele não recebe parâmetros, o segundo recebe. Tá? O segundo recebe. Então, o que eu estou fazendo aqui? Dentro do lado do meu. Perceba que ele não tem void, ó. Ele não tem os outros caras que eu estaria colocando aqui. O que eu estaria colocando ali? Void consulta, né? Eu estaria colocando void consulta. Qual que foi o outro lá? O float não, void depositar. Recebendo aqui um float de valor. Tá? E eu teria lá o int de saque, também float de valor. Opa, aqui não. Também é um float de valor. Mas olha só, o construtor, ele não tem nenhum tipo de retorno. A gente simplesmente coloca ele lá. Tá? Simplesmente coloca ele lá. E aí a implementação dele, simplesmente, fica aqui no nosso caso, ele está recebendo, né? Ele está recebendo lá a inicialização. Tá? A inicialização ali
do atributo. Tá? Então, o que seria essa criação aqui? O que seria essa criação aqui? Tá? O meu conta, CC conta, conta corrente C. CC conta, conta corrente C, criando o C1. Eu estou passando lá 1001, número da conta. Tá? Aqui eu estou passando uma segunda conta por ponteiro. Né? Esse aqui, olha só, eu não estou passando valor nenhum. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar a construtora padrão aí. Tá? O construtor padrão. Então eu poderia estar executando aqui, olha só, eu estou executando aqui, né? Eu posso ter um que recebe parâmetro e um que não recebe. Aí, logicamente, eu vou ter que depois reescrever os dois aí conforme a necessidade também. Então a gente usa muito o construtor, a gente usa muito o construtor para poder fazer essa definição, tá? Para poder fazer essa definição aí de inicialização, né, do nosso objeto que a gente instancia. Para uma entrada de dados, receber um parâmetro, inicializar uma variável, tá, que possua, por exemplo, uma variável saldo, que tem que começar com 0, ou uma variável de data, que tem que ser informada a data de hoje, e por aí afora. Aí por aí afora. Bom, se a gente tem o construtor, a gente tem também o destrutor, tá? O que o destrutor faz? É a mesma ideia. O destrutor é para mim desalocar, tá? Desalocar um objeto. Imagina lá que aqui, na verdade, a gente está fazendo programas curtos, né? Então, a gente instancia o objeto e quando acaba, acabou. E aí, obviamente, acaba o programa, né? O que estava na memória, o que foi alocado na memória, se encerra. Mas imagina que a gente tem um programa muito grande, eu estou chamando várias telas, né? Aí eu estou lá numa tela, já abri várias telas, eu quero fechar essa. Então o que eu posso fazer? Tem um método destrutor. Como o nome sugere, o que ele faz? Ele destrói, ou melhor dizendo, ele desaloca, tá? Né? Tudo que foi alocado em termos de variáveis, de espaço de memória, o destrutor libera tudo isso. Simplesmente o destrutor, o que ele tem? Um tio na frente. Tá? O tio na frente. Então o que seria o meu destrutor? Conta corrente. Na classe conta corrente, os dois construtores aqui sobrecarregados, então o primeiro conta, o segundo conta recebendo parâmetro. E o meu destrutor, underline, conta corrente. Tá? E aí eu simplesmente estou dando um delete ali na minha variável número ali. Tá? Então eu poderia estar implementando algumas coisas no meu destrutor também. Tá? Então basicamente é isso. Vou deixar vocês fazerem esses dois caras aí, pessoal, e aí depois a gente vai entrar com alguns exercícios a mais aí, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!